Olá pessoal, falar um pouquinho das características estruturais dos ossos aqui. Essas características estruturais, elas detalham mais a forma como os ossos se apresentam do que a composição em si. Composição eu vou falar depois, mas aqui eu vou abordar bastante também. Então, conforme as características estruturais dos ossos, eles são agrupados em ossos curtos, ossos planos, ossos pneumáticos, ossos irregulares e ossos longos. Desses aqui, hoje eu vou dar prioridade aos ossos longos pelo seguinte: a grande parte dos ossos longos, se não a maioria, encontram-se na formação do esqueleto apendicular, dos membros anteriores e posteriores. E constantemente eles estão envolvidos em trauma. Por exemplo, cães e gatos, quando sofrem algum tipo de acidente automobilístico, equinos, quando pisam em buracos, se enroscam na cerca. Então, por isso que eu já vou enfatizar de início, não que os outros ossos sejam menos importantes, mas esse aqui, ou os ossos longos, eles são atingidos com uma frequência muito maior do que os outros ossos. Vamos lá para a próxima figura. Então, os ossos longos, eles têm como característica duas extremidades, certo? Como o nome diz, é um osso longo, ou seja, aqui a parte proximal, que é aquela que está mais próxima do tronco, ela tem uma epífise proximal, e a parte mais distante, uma epífise distal. Mas onde é a epífise? Nessa figura aqui da esquerda, a gente pode notar que tem uma linha aqui separando. Essa parte aqui extrema do corpo do osso é chamada de metáfise. Para cima dela é chamada de epífise. A região que fica entre a epífise e a metáfise é chamado de disco epifisário proximal, porque está aqui, certo? Então, qual que é a importância desse disco epifisário, tanto o proximal quanto o distal? Nessa figura aqui está mais destacada. Essa é a região de crescimento ósseo. Se a gente radiografar um filhote e parecer que essa parte do osso não está unida a essa parte aqui, ou seja, o corpo do osso, que também é chamado de diáfise, não estiver unido a essa pontinha aqui, que é a epífise, nesse caso aqui é a epífise distal, é porque o disco de crescimento ele ainda está em formação, ou seja, ele não foi ossificado, por isso que ele não aparece tão bem na radiografia. Isso aqui é muito importante para os profissionais que fazem cirurgia ortopédica, porque se essa região for atingida ou for bloqueada, pode provocar algum tipo de alteração na angulação óssea. Uma característica bem marcante dos ossos longos é esse tecido aqui todo furadinho, parecido uma esponja, aquelas esponjas de tomar banho, de lavar a louça. Por quê? Por ele ser todo furadinho, ele recebe o nome de osso esponjoso. Aqui, osso esponjoso aqui em cima, osso esponjoso aqui embaixo. Mas para que eu preciso saber onde tem osso esponjoso? Existem várias cirurgias ortopédicas que geralmente os animais são fraturados, que os cirurgiões eles usam alguns ossos como ponto de coleta de osso esponjoso para ajudar na consolidação, na cicatrização óssea. Envolvendo o osso esponjoso, aqui, nessa parte aqui, que é a região entre a metáfise, que está aqui, epífise, aí tem a linha de crescimento aqui, o disco epifisário, e aqui a metáfise. Essa parede aqui, branquinha, com essa parede branquinha aqui, elas são chamadas de osso compacto. Aí aqui em cima ela contorna também. Tudo isso aqui é osso compacto. A região entre a metáfise distal e a metáfise proximal é chamado de diáfise, ou também de corpo,
Essa partezinha aqui, ó, oca, que fica entre os ossos compactos ou ossos corticais, é chamado de medula óssea. Tá? Aqui na cavidade medular fica a medula óssea, onde, por exemplo, são produzidas as células vermelhas. O osso compacto ele é envolvido por duas membranas, certo? Uma membrana externa e uma membrana interna, ou seja, aqui dentro ó, tem uma membrana que ela é chamada de endósteo. Aqui por fora, ó, nessa borda aqui, tem outra membrana que é chamada de periósteo. O periósteo ele reveste o osso externamente, certo? Nas extremidades ósseas, onde tem as articulações, ele se funde com a cartilagem que está envolvendo a articulação. E aqui, dentre outros, ele serve também para fixação de músculos, passagem de vasos, de nervos. Uma característica interessante de ressaltar é o seguinte, que o periósteo ele é mais espesso em filhotes do que em adultos. Uma outra característica que muda conforme a idade dos animais. Geralmente, animais adultos, filhotes, eles têm a medula óssea, que é chamada de medula óssea vermelha, que ela ainda está ativa, está trabalhando bastante. Quando ela começa a diminuir o ritmo e a trabalhar um pouco menos, a gordura vai tomando conta aqui da medula óssea, certo? E é por isso que ela recebe o nome de medula amarela, ok? Então, animais jovens, medula vermelha, animais adultos. Animais mais velhinhos, medula amarela. Alguns alunos perguntam se aqui a medula é o que o pessoal come lá, não sei o que chamam de tutano. Exatamente, é aqui no meio que fica o tutano ósseo. Então, galera, a curiosidade ou interessante é saber as regiões ósseas, certo? Parte proximal, diáfise, parte distal, desculpem, parte proximal, diáfise. A diáfise aqui, ela também recebe o nome de corpo, ok? Então, recapitulando, epífise proximal, região de crescimento disco epifisário proximal, após o disco de crescimento metáfise proximal, osso esponjoso. Contornando o osso esponjoso, osso compacto ou também osso cortical. Após o osso cortical aqui vem o periósteo e por dentro vem o endósteo, certo? Os ossos longos estão em grande parte na formação do esqueleto apendicular, por exemplo, ou exemplos de ossos longos, tíbia, húmero, fêmur, são ossos longos. Função, para que eu preciso saber onde tem osso esponjoso? Os ortopedistas utilizam com frequência colher osso esponjoso de algumas regiões para poder implantar em regiões de fratura, que pode ter consolidação ou cicatrização óssea difícil. Aí eles vêm, geralmente, tira uma partezinha óssea aqui, ou da cortical, e com uma cureta eles fazem uma raspagem no osso e colocam na região. Aí, dependendo qual é o material, ele vai agir de forma diferente. Mas isso aqui tem uma resposta muito boa. Tá? Mas é interessante a gente já ir se familiarizando com essas coisas, para no momento que chegar lá na cirurgia, não ser tanta novidade e ter dificuldade de lembrar da maioria das coisas, ok? O livro ou a fonte utilizada para falar de osso longo aqui é o Koenig, tá? Que é Anatomia Veterinária, a edição de 2016. Essa edição aqui ela atualizou bastante nomenclatura, certo? É um livro bem didático, tem bastante figura, é um texto e atlas colorido, certo? Qualquer dúvida,
Qualquer sugestão de assunto, alguma coisa que não ficou clara aqui, é só escrever aí embaixo que eu respondo para vocês. Beleza? Falou!